Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós falaremos sobre Euclides da Cunha, um renomado escritor das áreas jornalistas e literárias brasileiras. Sabia que foi ele que escreveu Os Sertões? Então, hoje você aprenderá aqui no nosso documentário, no Domingo Legal. Fiquem ligados. Euclides da Cunha foi um professor brasileiro, escritor da literatura e também jornalista. Ele foi encarregado ao escrever a obra Os Sertões. Ele foi enviado ao sertão brasileiro, lá no Nordeste, para poder entender um pouquinho sobre a guerra de Canudos que estava acontecendo ali no município de Canudos. Euclides da Cunha foi enviado pelo jornal Cidade de São Paulo e nele ele escreveu um pouquinho sobre o livro Os Sertões, né? Que abordava um pouquinho sobre a Guerra de Canudos. Lá foi através desse livro que deu início ao pré-modernismo, fazendo certas críticas aos problemas sociais do Brasil, por exemplo, a desigualdade. Estamos aqui com o senhor Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha. Prazer. Prazer. Estou muito grato de poder fornecer informações da minha vida para os senhores e poder contribuir com a pesquisa. A gente que agradece. E já dando engatilho aí para a primeira pergunta, eu queria saber como é que foi sua infância, conte um pouco. Rapaz, minha infância foi difícil. Porque, primeiramente, nasci lá em 1866, né? Já estou liberando minha idade, né? Já estou ficando velhinho. E nasci no Rio mesmo, em Cantagalo. Conhece? Conheço, pô, já fui. Pô, cidade da hora. Mas, aí, eu rio da minha situação, mas é bem triste mesmo, porque eu fui órfão da minha mãe, fiquei órfão logo aos 3 anos, quando eu fui morar com meus tios e avós em fazendas, entre aqui mesmo no Rio, na Bahia. Deu pra perceber então que sua infância ela foi bem conturbada, né? Mas em que momento você tomou um rumo na sua vida? Bom, aos 19 anos eu cursei engenharia civil, não deu certo. Fui para a escola militar, fui expulso. Nem vou perguntar por quê. Nem preciso. Daí depois eu consegui bacharelar em matemática e ciências físicas e naturais. Mas foi quando eu me afastei do exército que eu fui para São Paulo ajudar o jornal Estado de São Paulo. Ah, foi aí então que você começou a cobrir então a Guerra de Canudos, né? Isso mesmo, foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha que realmente acompanhar de perto. E foi em 1897 que eu fui lá. E depois de 5 anos eu lancei o meu livro mais famoso, Os Sertões. Bom, então agora para finalizar, eu gostaria de saber alguma das suas profissões. Bom, além de escritor, também fui sociólogo, historiador, filósofo, professor, engenheiro, é isso. A Guerra de Canudos foi um conflito ocorrido entre 1896 e 1997, no Nordeste e do Brasil, na região do sertão da Bahia. Este conflito teve origem em vários fatores históricos, sociais e econômicos, incluindo a seca, a pobreza extrema, a desigualdade social. Também isso aí teve um surgimento de um líder messiânico chamado Antônio o Conselheiro. Bom, uma das principais causas foram as condições geográficas. Também tem várias coisas que também causaram, foram os conflitos com autoridades, repreensão e conflito e também genocídio. Bom, a Guerra de Canudos é vista como um símbolo de resistência popular contra a opressão e a desigualdade social no Brasil. Ela teve um impacto significativo na política e na cultura do país, inspirando diversas obras literárias, cinematográficas e artísticas que exploram esse conflito. No Brasil, em 1902, o principal marco foi a 4ª eleição e a 3ª eleição direta no país. Bom, o pré-modernismo ele seria, no caso, foi uma intensa movimentação na literatura, no qual ocorreu a transição entre o simbolismo e o modernismo.
Bom, uma das características do pré-modernismo seria a ruptura entre o passado e a linguagem parnasiana, a linguagem simples e coloquial, e também a marginalização de certos personagens, como o caipira, o sertanejo, entre outros. Bom, também temos a exposição da realidade brasileira, o regionalismo e o nacionalismo. Sertões é uma das obras mais emblemáticas do escritor pré-modernista Euclides da Cunha, publicada em 1902. A obra regionalista narra os acontecimentos da sangrenta Guerra de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, que ocorreu no interior da Bahia durante 1896 e 1897. Trata-se de um relato histórico mesclado à literatura, posto que Euclides foi convidado pelo jornal Estado de São Paulo para cobrir a Guerra no Arraial de Canudos, e nesse momento surgiu a sua obra. Por esse motivo, Os Sertões representa um marco da literatura e na história do Brasil, sendo, portanto, analisada por outras áreas do conhecimento, tal como a antropologia, sociologia, geografia e história. A obra possui um caráter crítico e realista, nunca antes abordado por um literato do Brasil, onde Euclides, por meio de uma linguagem cientificista, recrimina o nacionalismo e o ufanismo exacerbado da sociedade brasileira daquela época, mostrando a face cotidiana e realista dos países e das pessoas que o compõem. De tal modo, trata-se de uma prosa científica e artística, acabando com essa visão idealista do índio herói e do negro trabalhador, abordado com entusiasmo pelos escritores do romantismo. Bom, a estrutura da obra. Os Sertões é uma obra extensa, com cerca de 630 páginas, dividida em 3 partes. O resumo dela: inicialmente, Euclides foca na descrição do sertão e o local onde será desenvolvido o enredo. Aponta para aspectos da paisagem, desde o relevo, a fauna, a flora e o clima árido. Segundo ele, a paisagem do local distante do litoral indica a exploração do homem durante anos. Já na primeira parte da obra, ele aborda sobre os habitantes do local, o sertanejo e os jagunços, os quais fazem parte dessa paisagem. Sendo assim, nesse primeiro momento, apresenta uma região separada geográfica e temporalmente do resto do país. Na segunda parte da obra, o homem, Euclides enfoca sobretudo na descrição do sertanejo, do jagunço e do cangaceiro, bem como na resistência do povo em relação à terra, analisando por conseguinte a figura do líder do Arraial de Canudos. E Antônio Conselheiro, desde sua genealogia e objetivos. Bom, nesse momento notamos o determinismo racial, já que Euclides abrange as questões raciais que englobam o índio, o português, o negro, também formadas por sub-raças, o mestiço, entre outros, sendo, portanto, o homem o fruto do meio em que vive. Na terceira parte da obra, A Luta, o autor descreve os embates que ocorreram entre o sertanejo, considerados os bandidos do sertão, e o Exército Nacional do Brasil. Aborda também sobre as 4 expedições realizadas pelo Exército Nacional, enviados para destruir o Arraial de Canudos, que contava com cerca de 20 mil habitantes. A história termina com um trágico desfecho e a destruição de Canudos. Bom, agora eu declamarei um trecho da obra de Euclides, que esse trecho mais especificamente ele fala sobre a luta que Euclides vivenciou, ele relatou ali naquela época. Bom, concluídas as pesquisas nos arredores e recolhidas as armas, munições de guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos. Decapitaram-nos, queimaram os corpos, aliaram depois nas 2 bordas da estrada, as cabeças regularmente espaçadas, fronteando-se faces volvidas para o caminho. Por cima, nos arbustos marginais mais altos, dependuraram o resto das fardas, calças e domãs multicores, selinhos, cinturões, capes de listras rubras, capotes, mantas, cantis e mochilas. Bom, esse trecho relata muito bem a situação que temos visto nas últimas semanas no Oriente Médio. E esse relato bárbaro que Euclides vivenciou, nós temos vivenciado também através das redes sociais,
onde soldados têm publicado atitudes tão bárbaras e tão cruéis, que atitudes que são consideradas, ao nosso ver, são extremamente imorais. E Euclides também vivenciou de uma forma diferente, mas situações que foram extremamente cruéis nós temos visto hoje também. Então, dá para se aplicar esse pequeno trecho a uma situação tão grande que temos visto e temos escutado e temos presenciado, talvez indiretamente, mas há muito tempo atrás, assim como Euclides vivenciou uma situação de guerra, hoje nós temos presenciado também. Euclides, na obra Os Sertões, como foi dito anteriormente, através de uma linguagem cientificista, ele queria recriminar o nacionalismo e o fanismo exacerbado da sociedade brasileira da época, mostrando a face cotidiana e realista do país e das pessoas que o compõem. Euclides, então, queria fazer uma crítica geral e mostrar a realidade por trás dessa situação vivenciada. Podemos encaixar o discurso de Euclides como sendo pacifista. Ele não queria guerras e queria que tudo fosse resolvido na base da paz e da conversa. Também citado anteriormente, atualmente vivenciamos diversas guerras. Estamos num momento conturbado, onde todos querem impor a sua vontade sobre os outros e não chegam em acordo nenhum. Guerras como a da Ucrânia e da Rússia e da Palestina com Israel estão envolvidas com o nacionalismo e o fanismo também. Devemos entrar com a ideia de Euclides, o seu pensamento, de que tudo seja resolvido de forma pacifista, pois quem acaba sofrendo são os cidadãos.